A situação na América do Sul atingiu um nível crítico. O governo da Colômbia finalmente reconheceu que perdeu o controle da fronteira com a Venezuela, enquanto guerrilheiros, apoiados por Nicolás Maduro, intensificam ataques na região. A promessa de Gustavo Petro de pacificação sem enfrentamento parece ter falhado, e a população colombiana começa a se voltar contra ele. Bogotá já sente os efeitos da crise diplomática e a segurança nacional do Brasil entra na equação. Se a Colômbia colapsar nessa disputa, o Brasil pode ser o próximo a sentir as consequências dessa instabilidade crescente. Essa não é apenas uma crise colombiana, é um problema que pode redesenhar o mapa do poder na América do Sul. Nos anos 90, o narcotráfico colombiano invadiu a Amazônia brasileira, criando uma nova rota de crime organizado. Agora, com guerrilheiros se espalhando e Maduro ampliando sua influência, o Brasil corre o risco de reviver esse pesadelo. E enquanto Petro hesita, Maduro avança. A questão é, até onde isso vai chegar? Se você quer entender como essa crise pode impactar o Brasil e o futuro do continente, inscreva-se no canal. Aqui, você recebe análises diretas, sem filtros, para estar sempre um passo à frente dos acontecimentos. A fronteira entre Colômbia e Venezuela se transformou em um campo de batalha, e os civis estão pagando o preço. Conflitos violentos entre guerrilheiros e forças colombianas se intensificam, obrigando milhares de pessoas a fugirem de suas casas. As cenas são dignas de um verdadeiro colapso humanitário. Cidades fronteiriças sendo destruídas, infraestrutura reduzida a escombros e execuções sumárias, aterrorizando a população. A crise diplomática entre os dois países atingiu um nível alarmante, e o Brasil observa com preocupação, pois qualquer escalada nesse conflito pode ter reflexos diretos na segurança da América do Sul. A instabilidade na região não é algo novo, mas a intensidade dos combates e a presença de guerrilheiros venezuelanos dentro da Colômbia elevam a tensão a um patamar inédito. Muitos colombianos que antes acreditavam na política de diálogo de Gustavo Petro agora se perguntam se não seria tarde demais para conter a expansão da influência de Nicolás Maduro. Enquanto a Colômbia se afunda no caos, o governo brasileiro enfrenta um dilema: manter a neutralidade diplomática ou agir para evitar que a violência se aproxime ainda mais de suas fronteiras. Uma escolha difícil que pode definir o futuro da região. Diante do cenário caótico na fronteira, Gustavo Petro foi forçado a admitir publicamente que perdeu o controle da situação. A promessa de pacificação sem confrontos se tornou um fracasso evidente, e agora ele enfrenta a pressão da opinião pública. Mas o ponto mais grave é a acusação direta ao governo de Nicolás Maduro. Petro responsabiliza o líder venezuelano pela presença de guerrilheiros em território colombiano, uma declaração que pode abalar ainda mais as relações entre os dois países. O Brasil, por sua vez, observa atentamente, pois uma escalada dessa crise pode resultar em desdobramentos imprevisíveis para toda a América do Sul. A acusação de Petro não é apenas uma tentativa de se eximir da culpa, é um alerta sobre a crescente influência de Maduro na região. Grupos armados antes dispersos agora operam com apoio venezuelano, desafiando diretamente a soberania da Colômbia. Esse tipo de movimentação lembra as estratégias usadas em conflitos híbridos, onde governos autoritários utilizam forças irregulares para expandir sua influência sem assumir oficialmente a responsabilidade. A pergunta que fica é: até onde Maduro pretende ir? E será que Petro tem alguma estratégia para retomar o controle? Ou sua administração está condenada a apenas reagir ao avanço do chavismo? As ruas de Bogotá se tornaram palco de revolta popular. Milhares de colombianos tomaram as avenidas centrais para protestar contra a presença de grupos guerrilheiros e a ineficácia da política de segurança de Gustavo Petro. A frustração é evidente. A promessa de negociações pacíficas, que Petro tanto defendeu, não só falhou como permitiu que os guerrilheiros se fortalecessem ainda mais. A população já não acredita que o governo tenha controle da situação, e a oposição se aproveita do momento para intensificar as críticas. Enquanto isso, a tensão na América do Sul se agrava, com outros países temendo que a crise na Colômbia se transforme em uma catástrofe regional. A questão é que a paciência dos colombianos está se esgotando. O cenário lembra protestos históricos que mudaram governos, como as manifestações de 2019, contra o aumento da desigualdade no Chile. A diferença agora é que a ameaça não vem apenas de dentro do país, mas de um inimigo externo que se fortalece na sombra do chavismo. Se Petro não apresentar uma resposta eficaz, ele pode se tornar o presidente que abriu caminho para que a Venezuela exerça um controle sem precedentes na região. E o Brasil? Até quando Lula vai sustentar um discurso de equilíbrio, enquanto um aliado da Venezuela perde força diante de uma pressão crescente? Enquanto a Colômbia mergulha no caos, um alerta grave vem da oposição venezuelana. Edmundo Gonzalez, um dos principais críticos de Nicolás Maduro, denuncia abertamente que a política expansionista do regime chavista já ultrapassou a fase dos discursos e agora se materializa com o apoio direto a grupos criminosos. Segundo ele,
A Venezuela não apenas permite que guerrilheiros operem livremente, mas também fornece suporte logístico e armas para que fortaleçam sua influência na Colômbia. Esse movimento não é só uma ameaça à soberania colombiana, é uma peça de um jogo maior, onde Maduro busca consolidar sua presença na América do Sul, enquanto mantém o Brasil e outros países sob pressão constante. Essa tática de exportação do caos já foi vista antes. Basta lembrar como a Rússia apoiou rebeldes separatistas no leste da Ucrânia antes da invasão total. No caso da Venezuela, Maduro não precisa enviar tropas oficialmente. Basta deixar que os guerrilheiros façam o trabalho sujo enquanto ele nega qualquer envolvimento. A pergunta que ninguém quer fazer, mas que precisa ser respondida é: qual será o próximo passo do regime chavista? Se ele conseguiu expandir sua influência dentro da Colômbia, o que o impede de mirar outros países da região? O Brasil está realmente preparado para lidar com essa ameaça silenciosa. Enquanto a crise na Colômbia se desenrola, Nicolás Maduro não perde tempo. Em uma tentativa de fortalecer sua posição no cenário global, ele intensifica seus esforços para garantir a entrada da Venezuela no BRICS. Para Maduro, essa seria a cartada perfeita para escapar do isolamento internacional e consolidar sua influência na América do Sul. No entanto, o Brasil, um dos principais membros do bloco, veta a adesão venezuelana. O argumento? O país não atende aos requisitos econômicos e políticos necessários para ingressar no grupo. Essa decisão de Lula surpreende muitos, pois marca um distanciamento sutil do chavismo e sinaliza que o Brasil não está disposto a dar carta branca para Maduro expandir seu domínio. Esse veto coloca o regime venezuelano em uma posição delicada. Sem o respaldo do BRICS, Maduro perde uma oportunidade crucial de acessar novos mercados e financiamento internacional, enquanto sua economia continua afundada em sanções e hiperinflação. A situação gera um efeito dominó. Sem essa aliança, a Venezuela se vê forçada a estreitar ainda mais os laços com potências como Rússia, China e Irã, aumentando a tensão na América do Sul. Mas a grande questão agora é: como Maduro reagirá a esse revés? Se ele não consegue entrar no BRICS pela porta da frente, será que tentará criar novos mecanismos para desafiar a influência do Brasil na região? A decisão do Brasil de barrar a entrada da Venezuela no BRICS caiu como uma bomba no Palácio de Miraflores. Nicolás Maduro não perdeu tempo e partiu para o ataque, acusando Lula de ceder às pressões ocidentais e trair a integração latino-americana. Para o líder chavista, essa rejeição é mais do que um simples revés diplomático. É um golpe direto em seu projeto de expansão regional. A tensão entre os dois países aumenta e a crise geopolítica ganha novos contornos. Se antes Maduro via o Brasil como um aliado estratégico, agora ele começa a tratar o governo brasileiro com desconfiança, o que pode gerar consequências imprevisíveis para a estabilidade da América do Sul. Esse rompimento sutil entre Lula e Maduro marca um ponto de inflexão nas relações entre Brasil e Venezuela. Durante anos, o chavismo contou com a simpatia de certos setores políticos brasileiros, mas agora a realidade se impõe. Apoiar um regime em colapso pode ser um fardo pesado demais. No entanto, essa tensão abre um novo capítulo no tabuleiro diplomático da região. Sem o respaldo do Brasil, Maduro pode buscar novas alianças com parceiros menos convencionais, aumentando ainda mais a instabilidade no continente. O que ninguém sabe é até que ponto essa crise pode escalar. Será que Maduro buscará uma resposta mais agressiva? Enquanto a tensão entre Brasil e Venezuela cresce, um novo incidente internacional complica ainda mais o cenário. A embaixada do Brasil na República Democrática do Congo foi atacada durante violentos protestos contra o avanço do grupo rebelde M23. Manifestantes invadiram o local, causando destruição e deixando um alerta preocupante sobre a segurança das representações diplomáticas brasileiras em zonas de conflito. O ataque levanta dúvidas sobre a capacidade do governo brasileiro de proteger seus interesses no exterior, especialmente em um momento em que a América do Sul vive sua própria escalada de instabilidade. Esse episódio não poderia ter ocorrido em um momento pior. Com a crise na fronteira Colômbia-Venezuela e o agravamento das tensões entre Lula e Maduro, o Brasil se vê forçado a dividir sua atenção entre diferentes focos de instabilidade. O ataque à embaixada mostra que o país está vulnerável em múltiplas frentes, e a resposta do governo brasileiro a esses desafios será decisiva para definir sua posição no cenário geopolítico global. Mas, será que Brasília está preparada para lidar com essa crescente pressão internacional? Ou veremos o Brasil se tornando um alvo ainda maior para forças que desafiam a ordem mundial? A instabilidade na América Latina parece estar atingindo um ponto de ebulição. De um lado, Nicolás Maduro se movimenta para ampliar sua influência, consolidando alianças e financiando grupos que desestabilizam a região. Do outro, Lula começa a traçar um limite no apoio ao chavismo, evitando que o Brasil se associe diretamente às ações do regime venezuelano. Esse distanciamento pode marcar o enfraquecimento da influência de Maduro, mas também pode provocar reações imprevisíveis. Afinal,
Um líder acuado raramente fica de braços cruzados. E Maduro já demonstrou que está disposto a desafiar qualquer obstáculo para manter seu poder. Enquanto isso, a crise geopolítica se intensifica. Se a Colômbia continuar mergulhada no caos e o Brasil seguir resistindo às investidas de Maduro, a América do Sul pode entrar em uma nova fase de conflitos diplomáticos e até mesmo militares. A grande questão agora é: qual será o próximo passo? O Brasil conseguirá se manter como um ator equilibrado nesse tabuleiro, ou será forçado a tomar medidas mais firmes para conter a expansão do chavismo? E se Maduro decidir retaliar, até onde ele estaria disposto a ir? As peças estão em movimento e o desfecho dessa crise pode mudar o futuro da região. Se a crise na fronteira entre Colômbia e Venezuela continuar a se agravar, o risco de uma tragédia humanitária em larga escala se torna cada vez mais real. Milhares de refugiados já estão fugindo da região, buscando segurança em território colombiano e até mesmo no Brasil. Mas o grande problema é que a infraestrutura desses países não está preparada para lidar com um fluxo migratório tão intenso. Isso sem contar o perigo real de infiltração de guerrilheiros entre os refugiados, o que poderia comprometer ainda mais a segurança nacional do Brasil. A situação exige uma resposta rápida, mas será que os governos latino-americanos têm a coragem e a estratégia necessárias para enfrentar essa ameaça? O que está acontecendo na Colômbia pode ser o estopim para uma resposta mais dura contra Maduro e seu regime. O crescente apoio da Venezuela a grupos armados não apenas ameaça a estabilidade do continente, mas também desafia diretamente os princípios básicos de soberania nacional. Se a América Latina não agir, Maduro continuará expandindo sua influência e consolidando seu controle sobre regiões estratégicas. A pergunta que fica é: até quando os países vizinhos, incluindo o Brasil, vão tolerar essa escalada? Ignorar o problema pode custar caro, e a história já mostrou que crises mal geridas podem resultar em conflitos que fogem completamente do controle. Agora que você entende a gravidade da crise, a pergunta que fica é: o que acontece se nada for feito? A Venezuela continua expandindo sua influência, a Colômbia perde o controle da própria segurança e o Brasil pode ser diretamente impactado por essa instabilidade crescente. Nicolás Maduro não está recuando, e a resposta dos países vizinhos será decisiva para definir o futuro da América do Sul. Você acredita que o Brasil deveria adotar uma postura mais firme contra essa ameaça? Ou a neutralidade ainda é a melhor estratégia? O fato é que ignorar essa crise não a fará desaparecer. Se os líderes da região não agirem, os desdobramentos podem ser ainda mais imprevisíveis e potencialmente perigosos. Mas a grande questão agora é: até onde essa tensão pode chegar? Fique atento aos próximos capítulos desse cenário geopolítico e participe da discussão nos comentários. E para continuar recebendo análises estratégicas sobre os temas que realmente importam, inscreva-se no canal e ative as notificações. Informação de qualidade pode ser sua maior vantagem nos tempos que virão.